Olá, então seja bem-vindo a mais uma aula desse curso sobre inteligência artificial para todos. E que bom que você está aqui. Esse curso, como eu já falei, tem o objetivo de passar uma visão geral sobre inteligência artificial, mesmo para quem é totalmente leigo na área. E também a gente vai entrar em alguns aprofundamentos, desenvolvendo algumas coisas nossas mesmo. Então, se você não sabe programar, você vai chegar até uma parte do curso, né, que você vai poder acompanhar o que é e como utilizar a inteligência artificial. Ou seja, você vai trabalhar como um usuário dessa inteligência sem criar novos produtos usando inteligência artificial. Mas também se você quiser depois acompanhar melhor o curso, você pode, né, aprender a programar um pouquinho aí e também começar a desenvolver suas próprias inteligências artificiais tranquilamente. Então, hoje, né, tipo, no mundo como a gente está falando sobre inteligência artificial, a maioria de nós seremos usuários das redes sociais, das inteligências artificiais, né? Porque elas estão sendo desenvolvidas por empresas bastante grandes, com poderes computacionais bastante grandes, que faz com que a gente não consiga alcançar os mesmos resultados de forma própria. Então, mas beleza. Qual que é o objetivo dessa aula de hoje? A gente vai aprender, passar um pouco sobre o que é uma inteligência artificial e como que ela se compara, né? Como é que ela pode ser utilizada aí dentro da nossa vida. Beleza? Muito bem. Então, vamos começar aqui com uma definição do que é inteligência artificial. Então, a gente sabe que a inteligência artificial é o campo da computação que estuda e desenvolve sistemas capazes de executar tarefas que tradicionalmente exigiriam inteligência humana. E isso inclui perceber o ambiente, aprender com dados, raciocinar, tomar decisões e, em alguns casos, se comunicar de maneira natural. Aqui é interessante a gente começar a conversar sobre quando surgiu a inteligência artificial e ela é muito antiga, tá? Eu sei que você pode estar ouvindo falar disso agora, em 2025. Eu não sei a data correta, mas é muito antigo. Por exemplo, quando o Alan Turing, que começou a desenvolver a primeira ideia de computador, né? E se você quiser assistir o filme O Jogo da Imitação, você vai entender um pouco disso. Ali já começaram tipo, as ideias de uma máquina que pensasse e tomasse decisões como pessoas humanas, né? Pessoas humanas, obviamente. E é isso que a gente trabalha dentro da inteligência artificial. Então, é um campo de estudo da computação, beleza? E aí, quando a gente pensa em como que uma inteligência funciona, né, a gente pode pensar que a gente não vai entrar em detalhes filosóficos, mas a aprendizagem, né, você se tornar inteligente e trazer isso para uma máquina, a máquina teria que ser capaz de ter uma percepção, ela teria que ser capaz de aprender sozinha, ela teria que ser capaz de ter um raciocínio próprio, ela teria que ser capaz de tomar decisões e ser capaz de se comunicar. Então, quando a gente pensa numa inteligência artificial geral, ou de certa forma, ela teria que fazer todos esses elementos que estão aqui na tela de forma automática, né? De forma autônoma. E por que a gente fala que é um jogo de imitação? Porque ela tenta imitar humanos, né? Então, tenta imitar o meu comportamento, o teu comportamento, de forma a se parecer inteligente, tá? A gente vai tratar um pouquinho disso um pouquinho mais pra frente, mas basicamente é isso. E aí, a gente vai para esses tipos de inteligência artificial. E eu sei que você está com alguma questão na cabeça, por exemplo, sobre, mas onde que fica essa inteligência artificial, né? Será que ela é palpável e tudo mais? A gente já vai ver isso aí, tá? Então, o tipo de inteligência artificial, a gente pode categorizar ela como fraca. Então, inteligências que são especializadas em uma tarefa, tá? Então, por exemplo, vamos pensar em uma inteligência artificial que vai prever qual que é o valor de uma ação no futuro, né? Então, uma inteligência artificial que faz essa tarefa sozinha. Depois a gente tem a forte ou a geral que a gente fala, que ela é apenas teórica por enquanto, tipo, os pesquisadores estão trabalhando bastante nisso, como a OpenAI, por exemplo, que seja uma inteligência com capacidades cognitivas parecidas com as dos humanos. E isso é muito difícil, porque isso daria muito poder, de certa forma, para a inteligência artificial para que ela se autorregulasse e aprendesse da maneira com que quisesse, sem nenhuma interação humana. As inteligências artificiais que a gente tem hoje, elas não são sozinhas, né? Elas não têm uma intenção sozinha de resolver problemas, né? Precisa de uma interação com algum humano para que execute uma série de passos, alguma coisa, ou execute um algoritmo, ou construa... Ops,
desculpa, ou construo o algoritmo para que elas consigam trabalhar, beleza? E a generativa é justamente essa que você está acostumado, que você está ouvindo falar todo o tempo agora, que por exemplo, o ChatGPT, que gera novos dados a partir de dados aprendidos, né, de padrões que ela aprendeu. Boa. E aí, como que eu construo uma inteligência artificial, né? Será que todo mundo consegue construir uma inteligência artificial? Se a gente voltar para o que seria o início da inteligência artificial, que seria tipo meio que resolver tomar decisões a partir de dados, né, a partir de um padrão aprendido, assim a gente consegue. Se você estudou é, matemática no ensino médio, possivelmente você já desenvolveu uma inteligência artificial, que basicamente seria a ideia de você generalizar a partir de dados, mas a gente vai pensar aqui hoje sobre como que as inteligências são desenvolvidas nesse âmbito mais completo. Então, para que a gente consiga desenvolver uma inteligência artificial, a gente precisa ter os dados, e esses dados são informações que você vai alimentar a tua inteligência, o teu algoritmo, para que ele aprenda os padrões a partir desses dados. E depois disso a gente vai ter os algoritmos. Então, algoritmos você já deve ter ouvido falar que são basicamente estruturas de programação ou receitas, né, estruturadas que fazem alguma coisa, né, que elas decidem, não vamos falar decisão, mas elas são receitas que são tomadas passo a passo e dão sempre o mesmo resultado. Vamos pensar basicamente assim. Então é tipo um livro de receitas que faz alguma coisa com esses dados. Aí o modelo seria o ChatGPT, por exemplo, mas existem diversos tipos de modelos que basicamente o modelo é a fórmula que a partir do momento que ela recebe esses dados, ela vai gerar alguma coisa ou vai dizer alguma coisa. E aí a gente precisa também de infraestrutura, ou seja, a gente precisa de computadores, a gente precisa de celulares, servidores, precisa de linguagem de programação, precisa de um pouco de raciocínio próprio também para você desenvolver as suas inteligências. E o mais importante, a gente precisa de um sistema de avaliação dessas inteligências artificiais. Então, vamos pensar numa inteligência artificial fraca, por exemplo, vamos pensar numa inteligência artificial que tenta prever o preço de uma ação no futuro. Eu preciso saber se essa inteligência artificial está fazendo o trabalho de forma bem feita, né? Então, para isso, eu desenvolvo algumas métricas e essas métricas vão me dizer se a minha inteligência artificial ela é útil ou não e também se eu tenho alguma coisa para melhorar nela. Então, por isso que é importante ter esses elementos. Eu basicamente preciso de dados, eu preciso dos algoritmos, eu preciso de um modelo, eu preciso da infraestrutura, né? Ou seja, eu preciso ter computadores para que essas inteligências funcionem e eu preciso avaliar se a minha rede social, minha inteligência artificial, ela é útil ou não. Boa. E aí, a gente vai voltar então para as técnicas de aprendizagem computacional. Aqui é muito interessante porque como que você faz alguém aprender alguma coisa, né? Se você olhar e observar as pessoas, as crianças, né? Como que elas aprendem? Como que você ensinou um alfabeto para alguém? Como que você ensinou uma criança a ler? Basicamente, possivelmente não foi você, se você não é um professor ou pedagogo, né? Por exemplo. Mas existiram processos que você expôs a criança, o indivíduo, né? Não importa a idade, para que existisse uma mudança de comportamento e a partir dessa mudança de comportamento a gente verificasse a aprendizagem. E basicamente, quando a gente trabalha com inteligência artificial, a gente está falando da mesma coisa, tá? Então vamos ver. Aprendizado supervisionado. Aqui a gente já começa a entrar em algumas coisas mais específicas sobre o treinamento de inteligências artificiais, mas eu não vou entrar nos detalhes técnicos, porque basicamente você precisa só entender a ideia, tá? Então, a aprendizagem supervisionada é quando eu estou meio que interagindo com o processo de treinamento de uma inteligência artificial, mostrando para ela se ela está acertando ou não. Então, basicamente, isso é o aprendizagem supervisionado, porque eu sei, né, tipo, se a inteligência está acertando ou não conforme ela aprende, e eu arrumo ela dessa forma, depois de ela saber se está acertando ou não. Basicamente isso. No aprendizado não supervisionado, a pessoa que está desenvolvendo a inteligência não, não se importa se a inteligência está acertando ou não. Ela dá uma quantidade de dados para essa
inteligência e deixa com que a própria inteligência busque por padrões que não necessariamente estão pré-classificados antes com algum tipo de etiqueta, tá? Aprendizado por reforço. Isso que você talvez a ideia seja que você mais entenda, que é assim, uma vez que a inteligência acerte um determinado resultado, você dá um reforço para ela, uma recompensa. Então a gente pode ver aqui alguns traços do behaviorismo, né? Dentro do treinamento de inteligências artificiais. Então você, a partir do momento que a inteligência ela aprende e acerta, ou erra, no caso também, você faz um reforço, uma recompensa ou uma punição para que essa inteligência se adapte e tente melhorar a performance. Redes neurais profundas, então basicamente a gente vai começar a trabalhar com uma concepção, uma conceitualização parecida com o cérebro humano dentro das inteligências, então a estrutura de como os dados entram nesse algoritmo ou nessa estrutura de inteligência artificial, ela difere um pouquinho, então a gente tem muitas camadas de funções que vão sendo ativadas a partir desses dados que entram, até chegar num resultado que saia dessa rede neural. E os transformers, que também são um pouco... que foi a revolução da inteligência artificial, basicamente, quando as inteligências começaram a ter uma performance muito elevada a partir de dados aprendidos. Eu não me expliquei de uma forma muito útil, mas basicamente a gente tem essas técnicas, tá? Que a gente vai trabalhar mais posteriormente no curso em si. Boa. Ótimo. E agora que você sabe que você precisa ter muitos dados para ensinar uma inteligência artificial, talvez você comece a se perguntar, mas será que essas inteligências elas vão fazer o bem para a humanidade? Será que essas inteligências elas são úteis, elas são justas para a humanidade? Então, por isso que a gente tem que pensar também nos limites éticos e controle. Se você percebeu bem, eu estou utilizando figuras aqui que foram produzidas por inteligência artificial. E veja só como existe um erro bastante interessante aqui, ó, na geração dessa imagem, que é essa pessoa que tem 2 braços aqui, né, por exemplo. Então, esse é um exemplo bobo, mas que pode acontecer com coisas importantes, né? Então, se as inteligências artificiais começarem a errar em alguns conceitos importantes, né, tipo na tomada de decisões, então pode ser que os resultados dessas inteligências não sejam bons e custem muito para a sua empresa ou para o teu trabalho, como você preferir. Então, o que é importante a gente ter quando a gente desenvolve uma inteligência artificial? Viés de justiça. Então, pensa assim, isso é possível ver também em humanos, que, por exemplo, vamos voltar, por exemplo, da criança. Se uma criança sempre morou num país onde não existe uma diversidade cultural, pode ser que ela acredite que a definição de ser humano seja e a cultura de um ser humano seja de acordo com o que ela sempre viveu. Então, essa percepção de sociedade, essa percepção de humano é enviesada, né? Ela carrega um conceito fixo, né? Um conceito que não é mutável para entender que existem outras formas de culturas também. Então, por exemplo, você pode... E aí aconteceu, né? A gente vê isso na história, de pessoas pensarem que pessoas com outras cores de pele não eram humanas, né? Então veja que se você alimentar uma inteligência artificial com dados enviesados, com dados que são meio que preconceituosos também, isso pode acontecer e a gente não tem essa justiça que seria necessária dentro de uma inteligência genérica, né? Explicabilidade. Outro ponto importante dentro das redes... Cara, eu não sei porque eu tô com redes sociais na cabeça, mas você tá entendendo, tá? Um ponto muito importante sobre as inteligências artificiais é a explicabilidade. Então, essa explicabilidade vai definir quais foram as variáveis, por exemplo, que levaram ao modelo tomar uma decisão, uma inteligência tomar essa decisão. E isso é importante quando você for trabalhar com inteligências que tomam decisões em ambientes importantes, por exemplo, como, sei lá, jurisdição, né? Você sentenciar alguém de acordo com um modelo de inteligência e você precisa saber por que essa pessoa foi sentenciada, então você precisa entender
qual variável a inteligência utilizou para determinar aquele julgamento. Então é muito importante que a explicabilidade faça parte dentro de ambientes justos. A privacidade, então, é basicamente, tipo, parece ser óbvio, mas não é. Então, trabalhar com dados sensíveis, né, dados que não firam os direitos das pessoas de privacidade é importante. Outra coisa é o consumo de recursos. Então, inteligências artificiais muito grandes, elas dependem de muito recurso energético, e esse recurso energético, ele é caro. Então, se vocês estão a par do que está acontecendo, por exemplo, os Estados Unidos aprovou um projeto de 500 bilhões de dólares de um projeto chamado Stargate. Para vocês terem noção, o projeto Manhattan, que foi a construção da bomba atômica, custou em dias atuais mais ou menos 30 bilhões de dólares, e esse projeto Stargate, que vai ser da OpenAI, né, quem desenvolveu o ChatGPT, vai custar 500 bilhões, porque precisa de muito recurso energético, muito recurso computacional para que essas inteligências funcionem. E aí, segurança. Segurança, então, também é uma questão muito importante, porque basicamente você tem a possibilidade da utilização dessas inteligências artificiais para, sei lá, ferir outras pessoas, para tentar fraudar sistemas, para tentar usar deepfake para mudar o rosto das pessoas e fazer chantagem. Então é muito importante que existam regulações para que essas inteligências não sejam desenvolvidas para lados, né, tipo, mal, para os lados horríveis da força, de certa forma, para que essas tecnologias sejam desenvolvidas para um bem social que não inflija danos às pessoas que não têm acesso, por exemplo. Boa! Então, e aqui eu sei que você possivelmente está pensando, poxa, mas eu nunca vou utilizar a inteligência artificial, mas essas inteligências já estão presentes na sua vida faz muito tempo. Então, por exemplo, se você utilizar o Google Maps ou algum GPS que trace rotas ou algum sistema de streaming que vai recomendar o que você vai assistir, ou sistemas de compras, ou o próprio conteúdo que você consome nas redes sociais são definidos por esse tipo de inteligência. Então, basicamente, tipo, a IA já está embutida no nosso cotidiano, né, em todas as redes sociais, recomendação de compras, então, por exemplo, diagnósticos médicos, e entender esses fundamentos que eu apresentei para vocês. Então, basicamente, nos ajuda a tomar decisões informadas sobre a adoção da tecnologia. Então, quando a gente for discutir sobre a utilização de inteligências artificiais em contextos em que a vida das pessoas faz muita parte, por exemplo, sei lá, câmeras, reconhecimento facial na rua. Então, a gente ter esse senso crítico de discutir sobre essas decisões de utilização dessas tecnologias no nosso contexto, para que a gente saiba definir se vai ser um bem ou um mal para a nossa sociedade. Boa, a gente também pode utilizar então para identificar oportunidades de inovação em negócios. Então, se você está assistindo esse vídeo, basicamente é porque ele faz parte de um looping do meu teste de uma inteligência artificial para ver se eu consigo ficar rico utilizando a inteligência artificial. E basicamente, tipo, o que a inteligência artificial me falou, desenvolva um produto sobre inteligência artificial. Então, né, tipo, por exemplo, então, eu estou usando a inteligência artificial para identificar essa oportunidade de uma falta de conhecimento sobre a inteligência artificial na sociedade, e por isso que eu estou criando esse conteúdo, basicamente, né, a partir disso, para identificar essa oportunidade. E também mitigar riscos de privacidade, viés e automação indiscriminada. Então, pode ser que ao desenvolver uma inteligência artificial, por exemplo, você comece a otimizar tanto alguns processos que você acabe ferindo ou tipo, destruindo alguma coisa que você não gostaria, beleza? Muito bem. Então, para terminar, a gente pode entender que uma inteligência artificial é qualquer sistema computacional capaz de aprender com dados e executar funções que percebemos como inteligentes, transformando conhecimento e decisões em escala e velocidades impossíveis ou muito difíceis apenas com esforço humano. Então é isso. Eu acho que a pesquisa hoje em inteligência artificial está basicamente voltada nesse aumento dessa produtividade das pessoas, nessa possibilidade de explorar novas fronteiras do conhecimento a partir de tecnologias, né? Então, eu busco acreditar
que esse tipo de inteligência vai nos trazer mais benefícios do que malefícios, mas é claro que isso depende também da utilização da tecnologia e como que elas são desenvolvidas. É preciso ter um olho atento, um olhar atento a essas novas tecnologias e também os efeitos na sociedade. Beleza? Eu espero que você tenha aproveitado esse módulo e essa introdução, e a gente se vê nos próximos módulos. Um abraço e até mais.